Oi galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia da gente conversar sobre os livros lidos em maio. Começando então aí o mês de junho, é hora da gente começar a falar então dos livros que foram lidos aí no mês de maio. Foi um mês que eu achei relativamente que rendeu bastante, li bastante coisa diferente, reacendi a chama aí de uma amizade com uma autora que estava aí meio apagada, meio nublado, mas enfim, que correu tudo bem. E eu vou contar pra vocês então como foi a minha experiência aí ao longo do mês de leituras. Mas antes eu queria pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, também curtir e compartilhar o vídeo para chegar a mais lugares da literatura. E também, se você se interessar por esses livros, vou deixar aqui no box de descrição o link da Amazon para vocês comprarem com o link do Li no Livro, que vocês não pagam nada mais por isso e ajuda bastante o canal. Começando o mês aí então com a finalização de uma leitura que foi simplesmente maravilhosa. Eu trouxe aqui então E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, aqui o volume 2, né, que eu tenho dessa edição da Nova Fronteira, que é dividido em 2 volumes, que é muito bom de ler, a diagramação é muito boa, sério, os outros eu não conheço, na verdade, eu acho que só existe a versão da Best Bolso, se eu não me engano, que é terrível, então essa edição aqui é muito boa, não sei falar exatamente sobre a tradução dela e tudo mais, mas a diagramação é muito gostosa, é muito legal, a página é bem gostosa, bem bonita, aquela página assim mais clara, mais limpa, sabe? Enfim, fica aí meus elogios à edição, que eu simplesmente adorei. E não foi diferente também com a experiência do livro, foi uma história que mexeu muito comigo, foi muito gostosa acompanhar a personagem principal, a Scarlett, que ao longo dessa jornada que é a vida dela, durante um período de anos aí que a gente vai acompanhar ela. E é aquele tipo de personagem que eu acho muito bem construído, que ela parece que até foi escrita para você não gostar dela, mas que as ações dela vão mudando ao longo do tempo e você consegue acompanhar então esse crescimento da personagem, esse amadurecimento, e dentro de um contexto que é, assim, muito surreal e muito interessante, pelo menos no meu ponto de vista. Claro que tem que deixar, né, sempre registrado aqui que a gente vai ter, então, uma visão do Sul durante a Guerra Civil Americana, e que a gente está olhando para o lado escravocrata, né? Então é bem pesado, o racismo ali estrutural é terrível, muitas coisas que te deixam assim muito revoltado ao longo da narrativa, ao longo do próprio discurso dos personagens, mas que ao mesmo tempo é muito interessante de você ver, porque além de você estar olhando para, claro, aqui uma história ficcional, mas você olhando um pouco do que foi esse lado da guerra, né? Não tentando passar pano a qualquer coisa, mas você realmente entendeu o que eles pensavam e o que eles defendiam, o quanto de gente iludida tinha desse lado, o quanto de coisa sem noção que é feita aqui. E no meio de tudo isso, tirando esse caráter, né, que é extremamente revoltante, a gente tem essa personagem que é uma personagem muito à frente do seu tempo, que defende coisas aqui que na época era totalmente, né, impensável para uma mulher. E eu acho muito interessante como ela é construída, como ela, mesmo ela sendo mimada, mesmo ela sendo às vezes bem insuportável, numa época que mulheres não podiam, né, ser insuportáveis, não podiam ser mimadas no ponto de vista de querer tomar a frente da sua própria vida, tomar suas próprias decisões, liderar uma família, como acaba acontecendo. Então, com diversas mulheres nessa história, né, durante ali a guerra e tudo que acontece. É muito interessante, eu gostei demais, foi assim um tombo muito grande, porque eu sempre pensava em O Vento Levou como, eu acho que vendem, né, vendiam pelo menos essa história, não sei se tem mais a ver com o livro, ou com o filme, no caso, que é uma grande história de amor ali, né, dos tempos de guerra, mas realmente é muito, muito mais que isso. Os relacionamentos, eles acabam sendo muitas vezes as motivações dos personagens, mas não são o plot principal, né? Eu acho que tudo tem muita coisa ali envolvida, muitos assuntos sendo tratados ao mesmo tempo, então vale muito a pena. Eu ainda não assisti o filme, por isso ainda não gravei a resenha aqui pro canal, mas vai vir aí, eu tô aí postergando esse filme, né? Porque é um filme de 4 horas. Mas vai acontecer e eu vou trazer mais sobre ele, porque realmente eu preciso desabafar sobre esse livro, porque é muita coisa que eu preciso falar. E já estou preparada, né, porque provavelmente quando você fala de livros históricos sempre tem os haters que vão vir ali, né, te corrigir e querer falar que você não sabe o que você tá falando. Mas enfim, acho que é interessante eu compartilhar aí a minha experiência e fazer com que esse livro chegue a mais lugares, porque ele é
merece muito ser lido, ele é muito, muito bom mesmo. Na sequência, eu descambei e li o Jurassic Park do Michael Crichton, acho que é assim que fala, Crichton, algo assim. E esse livro, na verdade, ele tava a minha listinha de livros para esse ano, mas não necessariamente estava muito na frente, mas aí como eu soube que ia sair o novo filme aí do Jurassic Park, Jurassic World, eu acho que vai chamar, né? Que na verdade quando sair esse vídeo ele já estreou no cinema, eu falei, quer saber, queria muito ler essa história, queria muito conhecer realmente o livro, né? Eu vou aproveitar então já ler o livro e fazer uma maratona dos filmes pra ficar aí pronta pra assistir, né? Esse novo filme. E foi uma experiência muito legal a leitura desse livro. Ele realmente se você assistiu o primeiro filme, né? Eu acho que todo mundo acabou crescendo com esse filme, não tem como. Você, claro, vai ver diversos aspectos e eu acho que a adaptação funcionou bem. Mas ele tem muito mais detalhes, é muito interessante toda a investigação ali, né, do que tá acontecendo na ilha, o sufoco que os personagens passam, a própria concepção da ideia de criar dinossauros de novo é muito fascinante. Eu acho que todo mundo teve aquela época, né, que você gosta de dinossauros. E é muito legal de acompanhar, ele vale muito a pena. Eu acho que ele sim dá uma complementada no filme, mesmo você conhecendo a história. E é muito divertido de acompanhar e muito angustiante em diversos momentos também. Eu vou lançar uma resenha desse livro aqui para falar um pouquinho mais do que eu achei dele e também fazer essa comparação justamente com o filme aí, né, que é super famoso. Mas foi uma leitura super agradável que eu adorei fazer. Em seguida eu li o King do mês, que foi A Escolha dos Três, que é o segundo volume da Torre Negra, né? E que foi uma leitura que não trouxe aí muitas amizades, não agregou muita coisa, não contribuiu muito para a minha amizade com o King. Não foi uma leitura que eu realmente posso dizer que eu gostei. Teve momentos que eu realmente detestei, teve momentos que eu achei muito legal. Mas eu acho assim que a experiência como um todo ela foi bem mediana. Assim, eu esperava. Todo mundo fala que o primeiro volume ele é um pouco mais nublado e tal, e o segundo volume ele melhora um pouco mais. E eu senti que essa melhora aí não foi exatamente tão melhor assim. Eu realmente não me conectei tanto com a história. Acho assim que tem pontos muito interessantes e tem umas viradas de mesa que são legais, mas o tempo que você passa não entendendo, o tempo que você passa meio vamos, pra mim pelo menos foi muito tempo, o que me fez desgostar bastante desse livro. O que é bem problemático, né? Porque é o segundo volume de uma série de 7 livros e os últimos livros então são gigantes. Mas, ao mesmo tempo, não vou desistir, com certeza, né? Todo mundo promete que o volume 3 vai vir um pouco melhor aí, que, tipo, dá uma crescida na história, então vou me apegar a isso pra continuar. E também vou trazer, então, aí, ao longo desse mês, a resenha desse livro aqui, né? Que, na verdade, vem provavelmente depois da de It, que eu ainda estou devendo, mas que eu vou gravar, vai dar certo. E daí a gente conversa um pouquinho mais sobre o que eu achei desse livro. Então, só pra avisar, se vocês forem assistir a resenha, em teoria está liberado os spoilers do volume 1 pra falar desse, a resenha desse vai ser sem spoilers, mas eu não acho que eu não vou citar muita coisa assim que conte a primeira, então pode assistir sem medo. Na sequência, eu decidi então reacender as chamas da paixão na minha relação com a Agatha Christie e peguei o Morte no Nilo, por causa que eu quero muito assistir o filme, apesar de todas as polêmicas envolvendo ele. Eu quero muito assistir porque tem aí alguns personagens, né? Eu quero ver como se saiu o detetive Poirot, né? Como o ator, que eu esqueci o nome do ator que faz ele. Eu não assisti também Expresso do Oriente, mas quero assistir essa história e falei, quer saber, eu tenho esse livro aqui, todo mundo fala bem dele, vou pegar aí uma história do Poirot, que é as histórias da Agatha Christie, que pelo jeito funcionam melhor pra mim. E decidi ler e foi uma experiência muito legal, eu devorei esse livro, ele é super interessante. Tem aquela aura de viagem super gostosa, né, de estar passeando, estar viajando num barco, né, que é uma coisa tão longe hoje em dia. Mas que é muito legal, toda aquela aura de investigação. Eu gosto muito, se assemelha muito o Expresso do Oriente, porque o crime vai acontecer quando as pessoas estão fechadas num lugar específico, né? Que no caso aqui vai ser um barco, né? Que tá passeando pelo Nilo. E eu gosto muito dessa ideia, assim, de tem várias pessoas ali que podem ser suspeitos, você não sabe se é um, se é dois, se pode ser aquele, se pode ser aquele outro. E é sempre legal que, pra mim, pelo menos, eu levanto as possibilidades de quem poderia ser, e daí, tipo, não, agora eu tenho certeza, foi essa pessoa. E daí, de repente, no próximo, assim, virada do livro, essa pessoa já vira a principal suspeita e você fica, provavelmente não vai ser ela. É bem legal. Então, realmente, eu tava meio abalada com a Agatha Christie depois de largar o Homem do Terno Marrom, né? Eu abandonei ele porque não tava legal.
e eu fiquei com medo de talvez ter cansado, mas realmente não cansei, acho que foi só... Não digo nem o problema do livro em específico, talvez o momento que eu tava lendo, que eu não tava muito nesta vibe. Inclusive, até depois de ler esse livro aqui, me deu vontade de tentar recomeçar e ver se eu consigo, né, ler O Homem do Terno Marrom. Pra quem não sabe, eu estava lendo Agatha Christie em ordem cronológica, só que como começou a ser lançada essa coleção da HarperCollins, e ela é muito melhor, por exemplo, que as edições que eu tenho, algumas aqui da Best Bolsa, então eu decidi, quer saber, vou ler os livros que eu tenho aqui já, e quando der eu leio na ordem cronológica, quando eu tiver vontade de ler um livro aleatório eu leio, então tudo bem. E falta então assistir o filme, agora eu já li a história, gostei bastante, dei 5 estrelas pra esse livro, então foi um dos meus preferidos aí da Agatha. Não sei se consegue tirar o pódio do primeiro, que ainda acho que tá no meu coração mais, não sei. Mas eu gostei muito dessa história, então fica aí minha indicação. Eu estava rodando então pela internet e descobri que saiu o volume 3 dos livros de sangue do Clive Barker. Falei, quer saber, eu já tenho 2 aqui, eu preciso ainda adquirir o 3, então vou ler. E peguei então pra ler essas maravilhosas histórias, né? Eu gosto muito dos contos do Clive, eu gosto muito dos romances deles, são bem... Eu gosto de tudo que ele escreve, na verdade. Mas eu acho que os contos têm aquele charme muito legal, porque são histórias mais curtas, mais rápidas, e você muda de um lado pro outro em temáticas, assim, que é muito legal. Esse aqui eu também vou trazer uma resenha pra falar um pouco mais profundamente, sem spoilers também, de cada conto que tem aqui dentro, que teve 3 contos, assim, que foram maravilhosos. E é tão diferente, assim, pegar Clive Barker depois de você ler, mesmo eu lendo o King direto, que tem essa veia mais terror, quando você pega o Clive, você entende o quanto é diferente, entendeu? O quanto esse cara é foda, escreve muito bem, e ele tem umas pegadas bizarras, uma descrição bizarra que você não tá esperando, e que é muito, muito legal, assim. Eu acho que o King manda muito bem quando ele quer mandar um terrorzão, assim, mas o Clive, ele dá um passo acima, assim, pra quem gosta de um terror um pouco mais gore, assim. Ele, nossa, consegue ir muito longe em algumas histórias. Então, foi muito legal, acho que, não sei se até faz sentido comparar com o primeiro volume, porque são contos diferentes, então... Mas se você quer começar Clive Barker, talvez seja uma ótima ideia começar por os livros de sangue. Bom, o volume 1 ou 2, que foi os que eu li, né? Qualquer um dos dois é muito bacana, que já vai dar bem certinho, assim, a inclinação do autor e o quanto ele é massa. E por último, eu peguei pra ler, então, A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Eu nunca decorei o nome dele. Na verdade, esse livro aqui, o Arthur acabou adquirindo, que ele ficou interessado na sinopse, comprou. Daí, como ele comprou, todo mundo tava falando desse livro. Falei, vamos ler junto, tá? E já tirar esse, né? Porque eu quero saber o que o pessoal tá gostando tanto. E foi um livro que eu gostei. Eu acho a temática dele super importante. Eu acho que essa mensagem que ele passa de a gente se arrepender de coisas que a gente não fez na vida e meio que fantasiar ou superestimar elas, como se você não tivesse, se você tivesse tomado aquele caminho, tudo teria dado mais certo do que deu. Eu acho isso muito importante de se comentar, né, de se frisar que você é a pessoa fruto das suas experiências. Então, de repente, se você tivesse vivendo uma vida que você considera ideal, talvez não fosse ideal pra você, porque você não é aquela pessoa que queria aquele sonho lá um tempo atrás. Outra coisa interessante também, né, como a sua vida muda ao passar dos anos, você como pessoa muda seus interesses, seus objetivos. Então é interessante, eu gosto muito aqui que ela traz né, ele traz um personagem, uma protagonista aí, né, que tem depressão. Então é bem interessante todos esses aspectos. Eu não sou muito, né, estudada no assunto, nem entendo muito, mas pra mim foi muito legal ver isso, né, ver como às vezes uma pessoa que poderia ter tudo, ela não tá livre de sofrer de uma doença como essa, né? E não faz o sofrimento dela, a luta dela ser menos importante que a das outras pessoas. Enfim, eu acho que tem diversos aspectos que eu gostei dessa história e acho que é bem bacana. Só que a minha sensação lendo ele foi que eu estava lendo basicamente um roteiro de um filme. Que é basicamente quando... O que eu quero dizer é que basicamente os filmes, eles tratam as coisas meio de forma rápida e leviana, sabe? Eu senti que tinha muito potencial, mas que faltou um pouco mais. Esse livro pra mim tinha que ser muito maior, as coisas tinham que demorar mais pra acontecer, as coisas que tinham que ser construídas. Eu sei que muita gente fala que justamente elogia porque ele é super rápido e fluido, e é mesmo, mas eu acho que eu, leitora no ponto que eu tô hoje, eu gosto muito mais de um personagem aprofundado, uma coisa mais trabalhada, uma coisa mais até demorada mesmo pra você dar
valor a tudo que acontece, eu acho que numa história como essa. Então eu fiquei sentindo assim, mas foi muito rápido, foi, sei lá, sabe? Foi. Não tiro mérito, acho que ele realmente funciona bem, eu acho que é uma ótima porta de entrada para novos leitores, eu acho que pega muito bem a galera. E claro, de novo, né? Todas as problemáticas que são tratadas nesse livro não é algo que me toca diretamente, não é algo. Não são frustrações que eu tenho na minha vida, então talvez não converse direto comigo, mas acho que tem muita conveniência e muita coisa aqui que acaba, pra mim, assim, soa como passando uma mensagem errada, mas enfim, né? Cada um tem sua experiência. Não dei uma nota ruim, mas também não foi o livro que eu achava que, pelo bafafá que tava falando, ia ser um 5 estrelas favoritado. Mas, enfim, legalzinho. E agora eu vou falar rapidamente dos livros que eu tô lendo, então, sem entrar muito em detalhes, eu tô lendo a Inquilina de Whitefell Hall, ou A Senhora de Whitefell Hall, da Anne Brontë, depois de muito tempo que eu prometi ler esse livro. Eu coloquei na meta do ano passado, coloquei na meta desse ano, e agora tá saindo a leitura dele. Já estou gostando bastante, estou gostando muito da protagonista, parece ser uma protagonista super forte, o que eu gosto bastante. Eu já ouvi falar muito bem desse livro, então acho que vai ser sucesso. Ele é um mini calhamacinho, né? Ele tem umas 650 páginas, mas a diagramação dele é bem tranquila, então não creio que vai ser uma leitura que vai se estender por muito tempo. E o outro que eu estou lendo, comecei ontem, na verdade, né? Quer dizer, no último dia do mês, né? Não sei quando vai ser esse vídeo, foi Misery, ou Louca Obsessão aí do Stephen King, que aqui é um thrillerzão, né? Já começa a porreta lá em cima. Eu acho que vai ser uma leitura bem gostosa. Eu gosto de contrastar, assim, bem as leituras que eu estou fazendo, então o que pode ser um tiro no pé da Inquilina de Whitefell Hall, porque pode ser que esse thriller comece a ficar muito alucinado e eu termine ele antes de continuar. Ou não toque os dois em paralelo. Mas, enfim, essas são as minhas leituras de agora. Então, galera, por aí, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Deixa aqui embaixo se você já leu, se você quer ler algum deles, o que você achou deles. E a gente se vê, então, por aí.